Bom dia, senhoras e senhores, mais um projeto Produção Profissa aparecendo aqui na sua telinha. Vamos embora falar sobre produção cultural. Para quem não me conhece, meu nome é Carla Navarro, trabalho com produção cultural há mais de 20 anos, sou de Recife, Pernambuco e sei que posso te ajudar na caminhada de fazer os seus projetos culturais sem risco, sem prejuízo. Vamos junto comigo. Todos os dias às 8h30 da manhã eu apareço aqui no Instagram, ao vivo, para conversar com vocês e trazer sempre um tema que interessa a você que está querendo realizar o seu projeto cultural, tá? O foco aqui é a execução de projetos culturais, é sempre falando mais dessa parte, depois que você já conseguiu captar o seu recurso e tal, você já elaborou o seu projeto e agora está na fase de executar e dar aquele pânico, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Como é que eu faço para contratar equipe? Como é que eu faço para fazer essa coisa acontecer? E como é que eu faço para executar o meu projeto cultural sem ter nenhum prejuízo, né? Como é que eu faço para deixar a prestação de conta certinha? Enfim, a gente todo dia conversa sobre isso aqui nesse canal e nesse perfil. Por falar nisso, se você ainda não segue esse perfil, segue lá, aproveita para curtir esse conteúdo e compartilhar com quem você acha que vai ser interessante e para quem você acha que é importante compartilhar. Então, aproveita também para seguir o canal no YouTube e ativar o sininho, porque aí você vai ficar sabendo sempre das novidades que aparecem por aqui, tá? Todo dia tem novidade, porque eu sou assim incansável e eu adoro falar sobre execução de projetos culturais. Vamos embora! Todos os dias eu trago um tema aqui, né? Esse tema ele surge normalmente de perguntas que me fazem, né? E agora me surgiu essa pergunta, não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui, mas como a pergunta aparece de novo, eu trago aqui de novo porque eu entendo que as pessoas estão precisando ouvir falar sobre isso. E a pergunta foi o seguinte: Carlinha, os eventos estão voltando. Glória a Deus. E assim, aqui em Pernambuco, a gente já começa a ter um lampejo de normalidade, né? A gente já começa a enxergar as coisas voltando, né? Os festivais voltando a acontecer, espetáculos em teatro. Isso está me dando uma alegria muito grande. E aí me perguntaram assim, mas qual é a forma segura que a gente tem para realmente realizar os nossos projetos culturais sem colocar ninguém em risco e também sem ter sem ficar estendendo mais essa pandemia, essa coisa, né, que não acaba nunca, né? Qual é o nosso papel, o papel dos produtores culturais, o papel das pessoas que são fazedores de cultura? Qual é o nosso papel dentro dessa coisa da pandemia, dentro dessa coisa, né, de tentar estancar tudo isso para a gente conseguir voltar às nossas vidinhas normais? Saudade da minha vidinha normal, muita saudade. Né? Vamos lá, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? E eu vou focar bem em que a gente deve fazer para o nosso evento, que a gente vai fazer, o nosso evento cultural vai acontecer, o que a gente faz para proteger as pessoas, proteger a gente, proteger a nossa equipe e também proteger o processo, né? Que a gente tem que pensar nessa coisa da pandemia, nessa coisa das restrições, na coisa da saúde pública. A gente tem que pensar como um processo inteiro, assim, completo, que cada pessoa, cada ser humano, cada indivíduo do Brasil e do mundo faz parte desse processo e faz diferença nesse processo, né? Então, a gente precisa ter um pouco de consciência com relação a isso. E é sobre isso que eu vou falar hoje. O que a gente tem que fazer dentro desse processo, né, para que a gente esteja contribuindo para que isso acabe e a gente volte para os nossos eventos normaizinhos com multidões, carnaval no Recife, Galo da Madrugada, 1 milhão de pessoas, é tudo que a gente mais quer, né? A gente quer isso, a gente quer a nossa cultura na rua de novo e a gente quer principalmente as pessoas com saúde. A gente quer todo mundo saudável, sem essa doença horrorosa, tá? É sobre isso que eu vou falar. Quero que dá um bom dia para Tati Portela, que estava até conversando com ela ali nos comentários que ela estava fazendo. Muito obrigada pelas perguntas, Tati. Casa dos Sonhos entrou aqui. Muito obrigada por estar aqui sempre. É muito, muito bacana ter vocês aqui. E vi que o Marcos entrou também. Já passou por aqui, mas já me perdi.
Bem-vindos todos, vamos lá. Se tiver pergunta, se quiser contribuir, vai contribuindo aqui, vai conversando comigo, que eu acho muito massa. Assim, eu não me sinto tão sozinha nesse lugar, por favor. Vamos embora. A pergunta é a seguinte: como é que eu vou me preparar para voltar aos eventos culturais? Bem, desde que essa pandemia se instalou aí na humanidade, a gente está vivendo uma realidade completamente nova, né? Quando o vírus apareceu, a primeira coisa que parou foi o setor de eventos, né? Provavelmente vai ser a última a voltar, porque a gente sabe, se a gente está começando a voltar agora, a gente sabe que é porque todo mundo já está voltando, já está mais na frente, é natural que eu entendo muito isso, que a gente seja realmente os últimos a voltar, até porque a nossa profissão tem características muito especiais, não é? Você vai para o carnaval no Galo da Madrugada, você vai estar abraçado com o seu coleguinha, né? Tomando a sua cerveja sem a máscara para poder tomar a sua cerveja, né? E cantando Madeira do Rosarinho, não vai dar. Eu entendo que o nosso ambiente é um ambiente mais difícil para você controlar vírus, controlar contágio, né? Tanto é que toda vez que acaba o carnaval, você tem a gripe do carnaval. A gente sempre brinca aqui em Recife dizendo isso. Ah, tem a virose do carnaval. Vocês pegaram a virose do carnaval? Sempre tem a virose do carnaval, depois do carnaval, porque todo mundo muito perto, muito feliz, né? Sem máscara. E aí realmente fica mais difícil. Então, só deixando registrado que eu entendo muito e concordo com as restrições com relação ao nosso ambiente cultural assim tão expansivo, né? Mas é claro que agora a gente já está começando a voltar, principalmente para ambientes mais controlados, né? Por exemplo, teatros que dá para controlar melhor. A gente está começando a voltar e tudo isso vai dar certo, tá? Então, com a chegada da vacina, a gente está vendo aos pouquinhos os eventos voltando devagarzinho e tal, né? E aí eu aproveito aqui para fazer um apelo. Se você quer fazer o seu evento cultural, se você quer que o seu evento cultural volte a existir, tome sua vacina e incentive a vacinação. E é só assim que a gente vai conseguir parar tudo isso, né? E é importante que você diga: eu tomei vacina, eu tomo vacina, eu quero tomar vacina. Eu estimulo que você tome a sua vacina, e por isso eu estou dizendo aqui para vocês, eu estimulo que vocês tomem a vacina, porque isso é o correto a ser feito, né? É seguro, a gente convive com vacina desde que a gente nasce, né? O Brasil, inclusive, é uma referência em vacina no mundo e ele não pode deixar de ser essa referência, a gente não vai permitir isso. Vamos vacinar, minha gente, que é o cuidado que a gente vai conseguir ter conosco e com a nossa profissão. Então, se você está aí pedindo para voltar a evento, toma vacina e vacina os coleguinhas, tá? Somente assim que a gente realmente vai conseguir voltar, tá provado, gente. Você está vendo a queda no número de mortes, graças a Deus, desde que a gente começou a vacinação. Então, não tem porquê a gente ficar correndo da vacina e nem dizendo que não toma vacina, que não vai tomar vacina. Não digam isso, não propaguem isso. Isso é sinônimo de morte, né? Eu tenho medo que a vacina tenha algum efeito colateral. O efeito colateral de não tomar vacina é morrer. É esse o efeito colateral e a gente não quer isso. Eu sei que eu estou sendo um pouco contundente, é porque eu estou um pouco cansada e eu imagino que tem muitas pessoas cansadinhas por aí também, tá? Desculpem aí o desabafo. Mas, se a gente vai voltar para os nossos eventos, não é simplesmente abrir a porta do evento e dizer: bora galera, liberou. Não é assim que vai funcionar o negócio, certo? Tati está vibrando aqui, dizendo vacina para todos, é isso aí, Tati, vacina para todos. Então, se a gente vai voltar aos nossos eventos, não vai ser assim, abrindo a porta e botando todo mundo para dentro. Não é assim mesmo. A gente vai precisar controlar muitas questões que antes a gente não tinha nenhum motivo de preocupação, né? Mas agora estamos aí no chamado novo normal. Vamos tentar encarar isso com alguma normalidade, mas principalmente vamos tentar encarar isso com organização, né? Vamos se preparar para isso, vamos planejar, né? Por isso minha conversa hoje sobre isso, tá? Então,
será que a gente precisa se preocupar com as pessoas que estão vacinadas e vão para o nosso evento? Acho que sim. E aí eu vou dizer por quê. Por que a gente tem que se preocupar com as pessoas que já estão vacinadas e estão indo para o nosso evento? Porque eu não posso simplesmente exigir o cartão de vacinação e deixar o meu evento correr normal. Por que eu não posso fazer isso? É o seguinte, vou contar um pouco como é que funciona essa história de vacina, vírus, população e etc, tá? Eu não sou especialista no assunto, mas eu pesquisei um monte para poder entender, né, se eu devia voltar com os meus eventos ou não. Eu estava morrendo de medo, adiei um monte, cancelei um bocado, mas depois que eu pesquisei um monte, o que eu entendi foi o seguinte: quando a pessoa se vacina, não significa que ela não vai pegar a doença, tá? Significa que ela pode pegar, mas ela não vai ficar internada e não vai morrer, que é o que a gente quer, né? E assim como ela pega, ela transmite também. Ela transmite menos do que quem não está vacinado, porque o tempo que o vírus fica na pessoa é menor. Legal, né? Então, se ela está vacinada, ela transmite menos, mas ainda assim ela transmite. E se alguém que não tomou vacina pegar, essa pessoa que não tomou vacina pode pegar a doença, ser internada e até morrer, tá? E aí você vai me dizer assim, então pronto, a pessoa não escolheu não tomar vacina, deixa ela morrer. Mas não é assim que funciona, não. Aí vem o motivo da vacina precisar ser uma ação coletiva, certo? O coleguinha que não tomou a vacina pode pegar o vírus, né? E como ele não tem proteção, o corpo dele vai permitir que esse vírus sofra mutações, né? Ele fica mais forte, e aparece o que a gente vive ouvindo falar que são as novas cepas, né? Que são os novos formatos do vírus, né? Que a vacina não conhece. E aí, se aparecer um novo formato desse que a vacina não conhece e não dá o resultado que a gente espera, aí a gente vai começar o processo todo de novo, minha gente. Não quero, não. Aí vai começar todo aquele pânico, aquela nova onda, gente morrendo e, né, doença que se alastra rapidamente e eu tô fora. Cientista correndo atrás para conseguir descobrir, né, que tem que mudar na vacina para poder dar conta da nova cepa. Bem, e aí a população precisa de novo passar por uma nova campanha de vacinação, né? Que se não tiver adesão de todos, vai repetir o novo ciclo e aí tranca todo mundo em casa de novo. Eu tenho certeza que vocês não querem isso, sei que vocês não querem isso, né? Eu quero interromper esse ciclo macabro e é para isso que é preciso que todos se vacinem, é por isso que todo mundo tem que se vacinar, porque essa é uma ação de imunização coletiva, essa é uma ação onde todo mundo tem que participar juntos, até o presidente tem que participar disso, gente, que coisa, vamos lá, não resistir. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai vencer isso. E o que significa cada um fazer a sua parte? Significa você ser um ponto onde o vírus não se espalha, né? Onde você vai quebrar esse ciclo. Você vai ser a água no meio do rastro de pólvora. É isso que você quer ser, tá? Então, imagina se cada pessoa se comporta desse jeito. Imagina se cada pessoa se comporta como uma barreira para o vírus não entrar. Acabou, né? Simples assim. Então, vamos lá. A gente está voltando aos eventos presenciais. Graças a Deus. Qual é a forma responsável de levar o nosso público para os nossos eventos sem colocar cada pessoa da humanidade em risco? Alguns protocolos já foram tidos como comprovadamente eficazes, tá? Por favor, gente, comprovadamente eficazes. Atenção, preste atenção no que os cientistas estão falando. É importante isso, tá? É importante a gente conversar sobre ciência com os cientistas. É importante a gente conversar sobre saúde com as pessoas que são especializadas em saúde, tá bom? Então vamos lá. A gente teve um monte de evento teste espalhado pelo mundo, certo? E aí a gente identificou que esses eventos que aconteceram, mesmo que somente para pessoas vacinadas, mas que não usaram os protocolos de segurança, tiveram um alto nível de contágio. Atenção, certo? E aí, os eventos que aconteceram com as pessoas vacinadas, testada com máscara, né, com aqueles protocolos de segurança, mesmo não respeitando o distanciamento social, não tiveram tanto contágio. Tiveram um contágio mínimo.
Então, a gente vai estar sempre olhando em volta e entendendo o que eu posso fazer para que esse vírus se espalhe o mínimo possível, tá? Isso dá pra gente uma visão do que a gente deve fazer e não deve fazer, né? A gente já entendeu então que mesmo a pessoa sendo vacinada, ela pega e transmite o vírus, certo? E a gente já entendeu que se ela transmitir e pegar e alguém que não esteja vacinado pegar essa doença, o vírus pode sofrer mutação e isso coloca a humanidade em risco novamente, não quero não. Então, quando a gente fizer o evento da gente aberto ao público, a gente deve exigir que as pessoas estejam vacinadas, né? E ainda assim, a gente vai ter que seguir os protocolos de segurança para garantir que ali não vai ter a proliferação do vírus de nenhuma espécie, certo? Mesmo todo mundo vacinado, a gente não quer que o vírus passe de um vacinado para outro vacinado, porque a gente não quer que esse vacinado saia daqui e pegue em alguém que não está vacinado, tá? Mas aí o que eu devo fazer? Que protocolos são esses? Objetivamente falando, testagem, uso de máscara, limpeza das mãos. É isso que a gente vai precisar fazer, tá? Em caso onde não haja condições de testar, e a gente sabe que isso é caro, né? Assim, não dá para a produção ficar pagando teste para todo mundo, até dá para a produção exigir o teste das pessoas, para que as pessoas entrem, mas isso é caro, né? Então, onde você não puder exigir isso, que você faça o distanciamento social, tá? Gente, isso não é tão difícil, não custa nada. É somente uma mudança de comportamento e passa pelo querer das pessoas, entende? Mas mudar o comportamento não é uma coisa fácil. Por exemplo, mesmo quando a gente está querendo proteger as pessoas são, como se diz, elas não gostam muito de cumprir regras, entendeu? Não gostam, elas preferem tudo que vai dar um pouco mais de trabalho ou que vai tirar um pouco ela da normalidade, ela prefere não fazer. Por exemplo, vocês lembram que ninguém usava cinto de segurança? Ninguém usava cinto de segurança, né? E era obrigatório. Existia uma lei que você precisava usar cinto de segurança, só que essa lei não era aplicada. Aí foi feita uma campanha, né? E assim, olha que sempre mostraram quantas pessoas morriam porque não estavam usando cinto de segurança. E aí foi feita uma outra campanha que não era mostrar quem estava morrendo porque não estava usando cinto de segurança, era aplicar uma multa para quem não estava usando cinto de segurança, né? Então isso foi necessário para que a gente cuidasse da nossa própria vida, né? Eu já sofri acidente grave e não tive nenhum arranhão, nem eu nem minha filha estávamos no carro, a gente não teve arranhão nenhum, porque as duas estavam de cinto de segurança, né? Então, hoje a gente entende a importância, hoje eu nem consigo mais andar sem cinto, mas foi preciso fazer uma campanha, foi preciso botar multa em cima da gente para a gente poder mudar o nosso comportamento, porque mudar o nosso comportamento é uma coisa difícil, complexa, né? E o que a gente está pedindo agora na pandemia é que a gente mude o nosso comportamento. É difícil, é complexo, mas vale a pena. Então, se quanto mais pessoas a gente conseguir conscientizar que as pessoas precisam mudar finalmente seu comportamento, vai ajudar a parar toda essa confusão, tá? Então, o que você vai precisar garantir no seu evento é uma equipe que consiga fiscalizar se as pessoas estão cumprindo as exigências para que o evento aconteça tranquilamente, sem colocar ninguém em risco, tá? E de que forma você pode garantir que isso aconteça? Bem, quando você exige 10, o povo dá 5, né? Já sabe como é. As pessoas realmente têm dificuldades em cumprir regras, né? Principalmente dentro de um ambiente de lazer. Porque é realmente bem complexo você estar ali no meio do seu lazer e você tem que ficar prestando atenção em protocolo, né? Então, você vai ter que ter muito rigor e vai ter que exigir mais do que teoricamente seria necessário, tá? Você já sabe que as pessoas não vão cumprir, vão tentar burlar. Então, se você vai exigir o cartão de vacinação, a gente sabe que as pessoas podem burlar isso. Então, você vai exigir máscara. Se você vai exigir máscara, você sabe que as pessoas podem vir com a máscara que não são adequadas. Então, você vai distribuir máscara cirúrgica para elas botarem por cima da de pano. Ou você vai, quem sabe, distribuir uma PFF2 ou uma KN95, mas muito caro, né?
Então, se está muito caro, se eu não posso entregar isso no meu evento, né, entrega uma cirúrgica, ela bota por cima da dela e aí já está todo mundo bem protegido, certo? Se você poderia não usar o distanciamento social, como a gente viu no show de Barcelona, que não teve contágio significativo, porque estava todo mundo protegido, você vai desculpa, se você não vai poder usar o distanciamento, você tem que caprichar nessas coisas. Na máscara, você vai ter que exigir isso, realmente fazer cumprir isso, né? Esse evento que teve lá em Barcelona, estava todo mundo vacinado, mas estava todo mundo de máscara, então o contágio foi mínimo, né? E teve um outro evento que estava todo mundo vacinado, mas as pessoas não estavam com máscara, então teve um contágio altíssimo. Poxa, Carlinhos, teve um contágio altíssimo, mas ninguém pegou a forma grave da doença. É verdade, ninguém pegou a forma grave da doença, mas passou para outras pessoas fora dali que não estavam vacinados e que podem ter pegado a forma grave da doença e o pior, podem ter permitido a mutação do vírus e aí a gente corre o risco da vacina não dar conta, tá? Então, o nosso objetivo é criar várias barreiras para o vírus parar em alguma delas. Então, a gente cria a barreira da vacina, gente, eu falei. A gente cria a barreira da vacina, a gente cria a barreira da máscara, a gente cria a barreira do distanciamento, a gente cria a barreira da limpeza das mãos, né? A gente vai criando para o vírus parar em alguma delas, né? A gente faz um monte para ele parar em pelo menos uma. Eu prefiro pecar pelo excesso do que pela falta, tá? E o que a gente não pode esquecer é que nós, produtores de eventos culturais, a gente que está fazendo o evento, que está executando o projeto, nós somos responsáveis por todos que estão ali. Inclusive a equipe técnica, o elenco, a equipe de montagem, a equipe do teatro, a galera da limpeza, né? Então, eles também vão ter que seguir os mesmos protocolos, né? E aí você vai ter que garantir essa fiscalização também dentro do seu backstage, dentro da sua área, onde ficam técnicos, onde fica a equipe de teatro e tal, tá? Tem uma coisa que eu já entendi, é que eventos com bebida e comida não vai funcionar se a gente quiser estabelecer esses protocolos mais rígidos, entendeu? Por quê? Você vai precisar tirar a máscara para beber e comer, né? Num teatro, beleza, você entra, né, assiste o espetáculo, sai e depois você vai beber e comer. Mas se você está fazendo um show, por exemplo, e a galera está tomando cerveja, vai ser muito difícil de você controlar isso. Então, isso é a minha visão, tá, gente? O que eu enxergo é que se eu quiser fazer realmente um evento com segurança, eu preciso fazer um evento que eu não vá ter bebidas e comidas durante o show, entendeu? Durante a apresentação, tá? Algumas pessoas não sabem, mas eu perdi o meu pai para a Covid em maio do ano passado e foi bem no começo da pandemia e tal, então a gente não conhecia muito bem o que acontecia. Eu perdi meu pai, a minha mãe estava internada também com Covid, a minha irmã também estava com Covid, não internada, graças a Deus, mas estava isolada num apartamento sozinha, né, com Covid também. Então eu não pude ir pro enterro do meu pai. A minha mãe, que foi casada com ele durante 56 anos também, não pôde ir pro enterro, né, do companheiro dela. Eu não pude abraçar a minha mãe quando ela soube por telefone, por mim, que o meu pai tinha morrido. A gente não pôde abraçar ninguém. Teve uma enfermeira lá no hospital que ela estava internada. Na ocasião ninguém podia entrar no hospital. E aí foi uma enfermeira lá, quando soube, né, porque minha mãe comentou com os médicos e tal, quando ela soube, uma enfermeira foi lá, toda paramentada, da cabeça aos pés. Ela disse que só se via o olho e mal, e mesmo assim estava de face shield, de óculos, de não sei o que todo, né? E ela entrou no como se diz, no quarto e disse: Dona Jandira, eu vim lhe dar um abraço, porque eu acho que a senhora merece um abraço. E aí minha mãe disse: mas você não pode me abraçar, eu estou infectada, você não pode me abraçar. Aí ela disse: eu me preparei para isso, para lhe dar um abraço. Eu vim só lhe dar um abraço, porque a senhora merece esse abraço.
E aí essa enfermeira, que a gente não sabe nem o nome dela, não sabe que anjo foi esse, foi a única pessoa que abraçou a minha mãe quando ela perdeu o companheiro, que fazia 56 anos que eles viviam juntos. E ela entrou, abraçou a minha mãe e saiu na mesma hora e tirou toda aquela roupa, deixou lá dentro. Ela disse que tinha um tonel grande assim, quando eles ficavam colocando, né, as roupas descartáveis e tal. Então, quando eles saíam da porta e jogavam a coisa dentro do tonel. E aí, essa foi a única pessoa que abraçou a minha mãe, né, nesse momento duro. E quando a gente reencontrou a minha mãe, depois dela curada e tal, ainda assim a gente não podia abraçar a minha mãe. Foi tudo muito difícil. Por que eu estou contando essa história? Para vocês entenderem como essa doença pode ser triste e para vocês entenderem que não é uma gripezinha, não é uma brincadeira. Ela não só mata as pessoas, como ela traz um ambiente doente, né? Porque não é normal você não enterrar o seu pai. A única pessoa que foi para o enterro do meu pai foi a minha filha e o pai dela. Somente. E eles não viram o meu pai, porque não podia abrir caixão, não podia nada. Eles saíram do hospital direto para o cemitério. Direto, assim, do hospital para o cemitério, enterrou as pessoas. Eles tiveram que manter distância, ficaram dentro do carro o tempo todo. E aí, na hora que foi enterrar, eles saíram do carro, mas aí orientaram: olha, vocês têm que ficar com não sei quantos metros de distância, no mínimo, né, de todo esse ambiente. Isso não é normal. Não é normal você não se despedir, você não viver seu luto. É disso que eu tô falando, gente. Eu sei que não tem nada a ver isso com produção, mas tem, porque nós somos responsáveis por isso. Ah, Carlinha, mas eu queria fazer o show com a galera tomando aí, aloprando a gente tá precisando. Tá bom. Lembra do que eu passei com meu pai. E isso pode voltar. Não acha que isso não pode voltar? Isso pode voltar. A gente precisa realmente se cuidar e cuidar das pessoas. E chega de lição de moral, porque hoje eu tô muito textuda, sinceramente. Mas vamos lá, gente. Essa conversa toda é para dizer que a gente precisa estar atento com relação à pandemia que não acabou, tá? As nossas atividades estão voltando, graças a Deus, mas a gente precisa lembrar que nós somos responsáveis por essas atividades que a gente vai realizar. Lembrando que a gente tem que cuidar da vida das pessoas, né? Então, se a sua cidade está flexibilizando os protocolos de combate à Covid e você pode voltar aos pouquinhos e fazer esses eventos culturais, né? E ver de novo o olhinho das pessoas brilhando na plateia, entenda que você é o responsável por conscientizar essas pessoas que o ciclo do contágio deve ser interrompido em cada uma delas, né? Então, você vai dar informações, subsídios e vai cobrar as coisas para que isso de fato aconteça, tá? Você precisa ser a pessoa que vai barrar a passagem do vírus e se cada um pensar assim, a gente termina logo essa confusão. A gente não quer mais essa confusão, a gente não quer mais sofrimento, né? Nem aqui no Brasil, nem no mundo inteiro. Então a gente precisa ter consciência disso e precisa realmente cuidar das pessoas. Então, se você vai retomar agora, fazer o seu evento cultural, vamos pensar junto comigo o que a gente devia fazer para proteger as pessoas que vão estar nesse ambiente. Primeiro, exige a vacinação, exige o cartão de vacinação para poder entrar. Segundo, todo mundo de máscara, tá? Terceiro, higienizar as mãos sempre, disponibilizar álcool, porque quando a gente limpa as mãos, sempre, a gente vai estar sempre com as mãos sem estar contaminadas. E aí a gente pega no olho da gente, né? Pega no nariz. E aí, quando a gente pega no olho, pega no nariz, a gente está transmitindo também o vírus para a gente. A gente está fazendo com que o vírus entre na gente. Então, sempre limpar as mãos, né? E, na medida do possível, sempre tentar cumprir o distanciamento social. Só tem um detalhe, você que está fazendo o seu evento cultural, você é o fiscal de tudo isso, né? Você tem que garantir que todo mundo vai quebrar esse ciclo de contágio. Isso depende de você. Para isso, você precisa pensar numa equipe que vai fiscalizar tudo isso. Tipo assim, que vai exigir que as pessoas fiquem de máscara, numa equipe que na entrada do seu evento vai conferir se realmente a pessoa tomou
no mínimo as 2 doses de vacina, ou se for a Janssen, uma dose única, tá? E é a vida das pessoas que está nas suas mãos. E a vida das pessoas é mais importante do que qualquer coisa, é mais importante do que o meu evento cultural, sem dúvida alguma, né? E se o mundo está testando tudo antes da gente, a gente tem muita sorte, né? O Brasil tem muita sorte, nós não somos o primeiro país que pegou Covid. Não era para a gente estar na situação que a gente está hoje, porque quando a doença chegou aqui, a gente já sabia o que fazer, a gente só não fez. Então, é importante que cada um faça realmente o que precisa ser feito, tá? Então, já que a gente já sabe o que fazer, vamos avaliar os resultados do que está acontecendo no mundo, né? E vamos ser rígidos na aplicação dos protocolos. A gente já entendeu que usar máscara, manter distanciamento, limpar as mãos, né, tomar vacina, tudo isso faz com que isso acabe, com que essa pandemia acabe, gente. A gente já sabe como é que acaba, né? Eu não entendo como é que ainda tem pessoas que fazem coisas que deixam claro que a pandemia não vai acabar. Eu não entendo, né? Eu quero que isso acabe, né? Assim, se a gente cumprir tudo direitinho, a gente vai conseguir voltar a ter as nossas atividades culturais dentro da normalidade, né? A gente não vai mais ter hospital lotado, caos de tristeza, morte sem despedida, a gente não vai mais ter isso, né? Nós somos todos responsáveis por tudo isso que está acontecendo, todos nós somos responsáveis, né? Você sabe o que você está fazendo e você sabe o que você está estimulando, né, que seja feito. Então, vai fazer seu evento cultural, que bom que está voltando, faça com responsabilidade, né? Aplique os protocolos, seja rígido, porque você pode estar salvando a vida de alguém e pode ser alguém muito próximo de você, como foi com meu pai, tá bom? Era isso, gente. Meio lição de moral, né, a nossa live de hoje, mas achei que era importante porque a pergunta surgiu de novo, né, Carlinha, o que é que eu tenho que fazer para fazer um evento mais seguro, né, voltar agora, tô com medo de voltar, né, todo mundo meio com medo de voltar, não tenha medo de voltar, mas volte com segurança, né, e a gente já entendeu que voltar com segurança é fazer com que o ciclo de contágio do vírus seja quebrado em todas as pessoas. Vamos criar várias barreiras e ele vai parar, tá bom? Muito obrigada pela companhia, Tati. Tati está falando aqui que lamenta e que é realmente uma tragédia. É uma tragédia, mas vai acabar e a gente tem responsabilidade sobre essa tragédia. Cada um de nós, cada pessoa tem responsabilidade. Então, se a gente pensar isso, que a gente é responsável que os nossos atos, os nossos exemplos são importantes para que a gente pare realmente essa doença. Se a gente pensar dessa forma, eu tenho certeza que quem está tendo atitudes que fazem com que esse vírus passe adiante, eles vão tomar consciência e vão fazer isso acabar também, né? Bem, estou aqui fazendo minha parte, dizendo o que eu acho. Eu acho que as pessoas têm que se vacinar, eu acho que as pessoas têm que usar máscara, têm que se proteger e eu acho que cada um de nós é responsável por tudo que está acontecendo no mundo. Era isso. Valeu, um beijo bem grande. Amanhã eu tô aqui de novo trazendo conteúdo para vocês. Se vocês gostaram desse conteúdo, compartilha com quem está precisando ouvir essas histórias, compartilha com quem vai executar um projeto cultural e não sabe como é que vai fazer para ele ser seguro, para a gente não fazer esse vírus louco passar aí adiante, pra gente acabar com essa porcaria dessa pandemia que ninguém aguenta mais. Beijo bem grande, até amanhã. Não esquece, curte aqui, comenta e traz pergunta. Carlinha adora perguntas, tá certo? Beijo, até amanhã.